Em 2009, pesquisadores da Universidade de Waterloo recrutaram 2 grupos de pessoas e pediram para repetirem a frase: "Eu sou uma pessoa amável e adorável." Simples, inofensivo. O resultado foi o seguinte: as pessoas com alta autoestima melhoraram o estado emocional. As pessoas com baixa autoestima, o grupo que mais precisava da afirmação, terminou o experimento em estado pior do que quando começaram. 70% pior. Esse estudo foi publicado no jornal Psychological Science. Não é opinião de coach. É dado revisado por pares. Agora a pergunta que o estudo não responde. As afirmações foram testadas e pioraram o resultado para quem mais precisa delas, porque ainda são ensinadas como a solução principal da lei da atração. Aqui está a ironia. O estudo não prova que afirmações não funcionam. Prova que funcionam ao contrário, quando existe conflito interno. E esse conflito tem um mecanismo específico dentro do seu cérebro. É esse mecanismo que ninguém explica. E é exatamente o que vamos destrinchar agora. Antes de continuar, se você já tentou afirmações e sentiu que algo não estava funcionando, mas não sabia nomear o quê, esse canal existe exatamente para isso. Toda semana, um vídeo novo, destrinchando a neurociência por trás do que você já intuía ser verdade. Se isso faz sentido para você, se inscreve. Não vai custar nada e pode mudar bastante coisa. O estudo prova que afirmações podem piorar o resultado. Mas não explica por quê. A resposta está em algo que acontece dentro do seu cérebro nos primeiros segundos antes de você terminar a frase. Toda vez que você repete uma afirmação, seu cérebro faz uma coisa antes de qualquer outra. Ele verifica se é verdade. Não é metáfora. É função neurológica. O córtex pré-frontal, a região responsável por avaliação e tomada de decisão, compara automaticamente qualquer input novo com as crenças já armazenadas. É um processo involuntário. Você não escolhe se ele acontece. E quando há diferença entre o que você afirma e o que você acredita, o cérebro não aceita a nova informação. Ele a usa como prova de que algo está errado. Pensa assim: se você acorda todo dia sem dinheiro suficiente, paga a conta com aperto, sente o peso da escassez no corpo, e aí fica na frente do espelho repetindo: "Eu sou rico e próspero", o que seu córtex pré-frontal registra? Inconsistência. Inconsistência, para o cérebro, é sinal de ameaça. Então ele ativa o sistema de defesa, não o sistema de atração, não o sistema de recompensa. O sistema de defesa, o mesmo que dispara quando você sente perigo. A pergunta que isso levanta é perturbadora. O que exatamente acontece quando o sistema de defesa está ativo enquanto você pede abundância? A resposta é simples e brutalmente específica. Você não está atraindo dinheiro. Você está gastando energia neurológica, combatendo a própria afirmação. Cada repetição, em vez de aproximar, aumenta a distância entre você e a crença que está tentando instalar. O alarme não para. Ele aprende. E quanto mais você repete sem resolver o conflito interno, mais forte o alarme fica. Mas aqui está o que muda tudo. Esse alarme tem um nome, tem uma localização no cérebro. E mais importante, tem um ponto cego que você pode usar a seu favor. Esse ponto cego tem a ver com como o seu cérebro filtra a realidade. E é muito mais radical do que você imagina. O alarme está ativo. E enquanto ele está ativo, existe um segundo sistema, operando em silêncio, filtrando sua realidade inteira, com base na crença que o alarme está defendendo. Existe uma estrutura no tronco cerebral chamada sistema reticular ativador. O trabalho dele é simples e absoluto.
filtrar a realidade. Seu cérebro recebe aproximadamente 11 milhões de bits de informação por segundo. Você processa conscientemente cerca de 50. O sistema reticular ativador decide o que entra e o que é descartado. E ele toma essa decisão com base em um único critério: o que você já acredita ser verdade. Não o que você quer. O que você acredita. Isso explica um fenômeno que você provavelmente já viveu. Você compra um carro vermelho e, de repente, começa a ver carros vermelhos em todo lugar. Eles sempre estiveram lá. Seu sistema reticular ativador simplesmente não os registrava, porque não eram relevantes para a sua realidade. Agora, aplica isso para dinheiro. Se sua crença armazenada é escassez, se o seu sistema operacional interno diz: dinheiro é difícil, oportunidades não são para mim, riqueza é para outros. O que o sistema reticular ativador faz com cada oportunidade financeira que aparece na sua frente? Descarta. Literalmente não registra. A conversa com aquela pessoa que poderia mudar seu negócio. O anúncio do curso que te daria a habilidade que falta. O padrão nos seus gastos que, se ajustado, liberaria R$ 300 por mês. Tudo isso passa, porque o filtro já decidiu que não existe para você. E aqui está o problema central, com afirmações feitas do jeito errado. Repetir: eu sou abundante. Sem mudar a crença base, não reprograma o filtro. O sistema reticular ativador não responde a palavras. Ele responde a crenças consolidadas. E crença se consolida por repetição com emoção, não por repetição mecânica. Você não está vendo menos oportunidades porque tem menos sorte. Está vendo menos porque seu filtro foi calibrado para isso. Mas filtros podem ser recalibrados. E o processo começa não com o que você repete, mas com o que você sente enquanto repete. Esse ingrediente é o que 99% das pessoas que praticam afirmações nunca receberam instrução sobre. Repetição não muda o filtro, isso já está claro. Então o que muda? Existe uma variável que determina se o cérebro arquiva ou descarta, e ela não tem nada a ver com quantas vezes você repete. Pensa em algo que você aprendeu e nunca mais esqueceu. Não a tabuada. Não a fórmula de física do ensino médio. Algo que ficou. Uma situação, uma conversa, um momento. Agora pensa, por que esse e não outros? A neurociência tem uma resposta muito específica. O hipocampo, a região responsável por consolidar memórias de longo prazo, não registra tudo com a mesma intensidade. Ele prioriza o que vem acompanhado de carga emocional elevada. Emoção é o marcador de importância do cérebro. Sem emoção, a experiência passa pelo processamento de curto prazo e some. Com emoção, ela é consolidada, arquivada, integrada à crença. Agora volta para a cena do espelho. Você acorda, ainda sonolento. Repete as frases. A mente já está pensando no café, nas mensagens do celular, no que tem que fazer hoje. As palavras saem pela boca no modo automático, sem imagem mental, sem sensação no corpo, sem nenhuma carga emocional real. Neurologicamente, isso é equivalente a não ter feito nada. O cérebro não registrou. O sistema reticular ativador não foi calibrado. A crença não se moveu 1 milímetro. E você termina o ritual achando que fez sua parte, enquanto o sistema interno continua operando exatamente igual ao dia anterior. A pergunta então é direta. Se repetição sozinha não basta, o que determina se o cérebro registra ou ignora uma afirmação? Emoção ancorada, específica, genuína.
não fingida, não forçada, gerada por uma imagem mental tão concreta que o corpo reage antes da mente processar. Pesquisas em neuroplasticidade mostram que o cérebro não distingue com precisão entre uma experiência vivida com alta carga emocional e uma experiência imaginada com a mesma intensidade emocional. As mesmas regiões ativam. Os mesmos circuitos se fortalecem. Isso significa que a afirmação com emoção genuína não é autoajuda. É treino neurológico. E a afirmação sem emoção não é prática espiritual. É ruído. A diferença entre quem transforma afirmações em resultado e quem repete por anos sem mudança não é fé. Não é disciplina. É um único ingrediente que muda o processamento do início ao fim. Mas mesmo com emoção, existe um erro de protocolo que a maioria ainda comete. Um erro tão simples que parece impossível que faça diferença. Faz. Emoção ancora a crença. Mas existe uma camada ainda mais profunda que determina se a nova crença vai durar ou vai ser destruída antes mesmo de se consolidar. É o sistema que opera abaixo da consciência. E ele tem uma única prioridade. Existe uma pergunta que a maioria das pessoas nunca faz quando as afirmações não funcionam. Não é "estou acreditando o suficiente"? É "quem eu acredito ser". O subconsciente não opera por desejo. Ele opera por identidade. E sua função principal não é te tornar rico, feliz ou realizado, é te manter consistente com quem você acredita ser. Ele é seu guarda-costas interno. Se sua identidade financeira armazenada é pessoa que luta com dinheiro, construída ao longo de anos de experiências, de frases ouvidas na infância, de padrões repetidos, o subconsciente vai defender essa identidade com a mesma intensidade com que um sistema imunológico combate um vírus. Não por maldade, por proteção. Para ele, o desconhecido é perigoso e pessoa rica é desconhecida. Então, quando você instala afirmações de abundância sem tocar na identidade base, o que acontece é previsível. O subconsciente busca evidências que confirmem quem você já é. Esse é o viés de confirmação em ação, um dos mecanismos cognitivos mais documentados da psicologia. Você ganha uma oportunidade extra de renda e sabota sem perceber. Você começa a economizar e encontra um motivo para gastar. Você se aproxima de pessoas bem-sucedidas e se sente um impostor. Não é fraqueza, é o guarda-costas fazendo o trabalho dele. A pergunta que isso abre é incômoda. Se o subconsciente está defendendo uma identidade que você não escolheu conscientemente, o que acontece quando você tenta instalar uma identidade nova sem mudar a base? Conflito interno constante. Energia consumida em direções opostas. Dois sistemas operando em guerra dentro do mesmo cérebro. Mudar a afirmação sem mudar a identidade é trocar a roupa sem trocar o corpo. A aparência muda. A estrutura, não. E aqui está o que isso significa na prática. Não é possível afirmar riqueza de forma sustentável enquanto sua identidade diz que riqueza não é para você. O cérebro sempre vai encontrar uma forma de voltar ao estado que reconhece como seguro. A saída não é afirmar mais forte. É começar a construir evidências reais pequenas, específicas, verificáveis, que comecem a atualizar quem você acredita ser. E existe um ajuste de protocolo tão simples que parece quase ridículo, que muda qual sistema o cérebro ativa antes mesmo de você terminar a frase. É uma questão de 3 palavras. Pausa rápida aqui. Nos comentários abaixo, quero que você responda uma pergunta. Qual é a afirmação que você mais repete
E qual é a crença que você sente que contradiz ela por dentro? Escreve lá. Sério. Porque nas próximas semanas vou usar as respostas de vocês para criar vídeos específicos sobre os bloqueios mais comuns. Quanto mais específico você for, mais útil fica para todo mundo. O guarda-costas defende a identidade atual. Mas ele tem um ponto cego. Uma configuração específica de linguagem que passa pelo detector sem disparar o alarme e ativa o sistema de recompensa em vez do sistema de defesa. A diferença cabe em 3 palavras. 3 palavras. É o que separa uma afirmação que ativa o sistema de defesa de uma afirmação que ativa o sistema de recompensa. Você já sabe o que acontece quando diz "eu sou rico", com uma crença interna de escassez. O córtex pré-frontal detecta a inconsistência. O alarme dispara. A energia vai para a defesa, não para a atração. Mas existe uma variação dessa frase que o cérebro processa de forma completamente diferente. Estou me tornando rico. Parece pequeno. Não é. O cérebro tem 2 sistemas de resposta ao dinheiro e à recompensa em geral. O primeiro é o sistema de ameaça, que já vimos. O segundo é o sistema de antecipação de recompensa, mediado pela dopamina. E aqui está o detalhe que muda tudo. A dopamina não é liberada quando você recebe a recompensa. Ela é liberada quando o cérebro acredita que a recompensa está a caminho. Antecipação. Não chegada. Eu sou rico no presente. Com crença de escassez, não ativa antecipação, ativa inconsistência. O cérebro não acredita que chegou. Sabe que não chegou. Então rejeita. Estou me tornando rico. Não afirma uma chegada que o cérebro não reconhece como verdadeira. Afirma um processo em andamento. E processo em andamento é algo que o cérebro consegue aceitar sem ativar o detector de incongruência. E quando o detector não dispara, o sistema de antecipação entra. A dopamina é liberada. O sistema reticular ativador começa a procurar evidências de progresso, em vez de evidências de ameaça. A identidade começa a se mover não por um salto que o subconsciente rejeita, mas por um processo gradual que ele consegue acompanhar. Existe um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Illinois que mostrou que perguntas de autorreflexão no formato processual "estou me tornando", "estou aprendendo" a gerar um maior engajamento comportamental e menor resistência interna do que afirmações no presente absoluto. Um ajuste de tempo verbal. Resultado neurologicamente diferente. Mas existe ainda um nível acima disso. Uma técnica que não usa afirmação nenhuma e que é exatamente por isso que o cérebro não consegue rejeitar. Existe ainda um nível acima, uma estrutura de linguagem que o cérebro não consegue rejeitar por design. Não é afirmação. É algo que o sistema cognitivo é obrigado a processar toda vez. O cérebro tem um problema com afirmações. Não tem problema nenhum com perguntas. E essa diferença é a base de uma das técnicas mais subestimadas da neurociência comportamental, aplicada à mudança de crença. Quando você afirma algo que contradiz sua crença atual, o cérebro ativa o detector de incongruência. Já vimos isso. Mas quando você faz uma pergunta, qualquer pergunta, o cérebro não tem escolha a não ser buscar uma resposta. É involuntário, é estrutural. É como ele foi construído. O sistema reticular ativador não sabe recusar uma pergunta genuína. Ele abre o filtro e começa a procurar evidências que respondam ao que foi perguntado. Isso tem um nome na neurociência cognitiva. Efeito Zeigarnik, aplicado à autorreferência.
Perguntas abertas criam tensão cognitiva que o cérebro precisa resolver. E enquanto busca a resolução, ele reorganiza o que filtra, o que nota, o que registra. Então, o que acontece quando, em vez de afirmar, eu sou rico e próspero, você pergunta, por que é fácil para mim atrair dinheiro? O detector de incongruência não dispara. Não há afirmação para rejeitar. O cérebro recebe uma pergunta e começa a trabalhar. Ele não pergunta se a premissa é verdadeira. Ele simplesmente busca a resposta. E ao buscar, começa a encontrar evidências de que sim, existe facilidade. Existe capacidade. Existe caminho. Evidências que sempre estiveram lá e que o sistema reticular ativador filtrava como irrelevantes. Agora o filtro está calibrado para encontrá-las. Essa técnica foi estudada pelo psicólogo Noah Goldstein e aplicada em contextos de mudança comportamental com resultados consistentemente superiores às afirmações diretas, especialmente em pessoas com baixa autoestima na área trabalhada. O protocolo é simples. Pegue sua afirmação atual, transforme em pergunta com premissa positiva embutida. Eu mereço abundância. Vira. Por que eu mereço abundância? Dinheiro vem até mim com facilidade. Vira. Por que dinheiro vem até mim com facilidade? A premissa positiva está na pergunta. O cérebro não rejeita e investiga. Investigação gera evidência. Evidência atualiza a crença. Crença recalibra o sistema reticular ativador. O sistema reticular ativador muda o que você vê, o que você nota, o que você age. Não é magia. É o circuito funcionando na direção certa. As perguntas de intenção funcionam ainda melhor quando combinadas com um processo específico de escalonamento que resolve o problema que vimos na seção 5. Como mudar a identidade base sem ativar o guarda-costas interno toda vez. Perguntas de intenção funcionam. Funcionam ainda melhor quando combinadas com um processo de escalonamento que resolve o problema que vimos. Antes, como mudar quem você acredita ser, sem que o subconsciente destrua cada avanço. A maioria das pessoas tenta mudar de 0 a 100 em um salto. Crença de escassez profunda. Afirmação de abundância absoluta. Distância máxima entre os dois pontos. E o subconsciente, o guarda-costas, rejeita na hora. O reframing progressivo funciona de forma oposta. Em vez de instalar a crença final de uma vez, você instala crenças intermediárias, afirmações que o cérebro consegue aceitar como plausíveis agora, com a identidade que você tem hoje. Não é sobre fingir que chegou. É sobre remover o alarme um degrau de cada vez. Funciona assim na prática. Se sua crença atual é dinheiro é difícil para mim, a afirmação sou milionário e abundante ativa o alarme imediatamente. A distância é grande demais. O detector de incongruência dispara antes de você terminar a frase. Mas estou aberto a novas formas de ganhar dinheiro. O cérebro consegue aceitar isso? Sim. Não há inconsistência real. Não há ameaça à identidade atual. O alarme não dispara. E quando o alarme não dispara, a afirmação é processada. O sistema reticular ativador começa a calibrar para essa nova premissa. Você começa a notar oportunidades que antes filtrava. Então você escala. Estou aberto a novas formas de ganhar dinheiro. Vira. Estou encontrando novas formas de ganhar dinheiro. Que vira. Estou melhorando minha relação com dinheiro. Que vira. Dinheiro flui com mais facilidade para mim do que antes. Que vira. Estou me tornando alguém que atrai abundância. Cada degrau é aceito pelo cérebro,
porque é apenas um passo além do que ele já consolidou. A identidade se move, sem guerra interna. E aqui está o complemento que potencializa todo esse processo. Visualização específica. Não visualização vaga de ter muito dinheiro. Visualização com detalhe sensorial onde você está, o que está fazendo, o que sente no corpo, o que vê ao redor no momento em que a mudança financeira já aconteceu. Pesquisas em neuroimagem mostram que visualização específica com alta carga emocional ativa o córtex motor e o sistema límbico da mesma forma que a experiência real. O cérebro não distingue com precisão. Ele registra como memória e memória atualiza a identidade. Afirmação progressiva mais pergunta de intenção mais visualização específica. Não são 3 técnicas separadas. São 3 camadas do mesmo processo. Cada uma resolvendo uma limitação que a outra não resolve sozinha. Afirmação progressiva remove o alarme. Pergunta de intenção abre o filtro. Visualização específica ancora a nova identidade com emoção real. E quando os 3 operam juntos, você não está mais tentando convencer seu cérebro de uma mentira. Está construindo uma verdade nova, um degrau de cada vez, sem resistência, sem conflito interno, sem gastar energia, combatendo o próprio sistema. Isso é o que funciona. Não porque é espiritual. Não porque é positivo. Porque é exatamente como o cérebro foi construído para mudar. Se esse vídeo fez sentido, existe uma chance grande de que você nunca mais vai fazer a afirmação do mesmo jeito. E esse é exatamente o objetivo desse canal, não te dar mais técnicas para empilhar, mas te mostrar por que as que você já tem não estão funcionando. E o ajuste exato que muda isso. Se inscreve para não perder os próximos vídeos.